Realizar sonhos como ter uma festa de casamento inesquecível pode ser uma das razões para se organizar as finanças. Mesmo colocando tudo na ponta do lápis, algumas despesas escapam do controle e podem, com certeza, atrapalhar o começo de uma vida a dois. Eu tenho uma péssima herança de inteligência financeira do meu pai. Ele sempre, até hoje, ele controla muito mal o dinheiro dele. E eu sempre fui igual a ele. Acho que eu cresci vendo ele fazer assim e acabei ficando assim também. Mas como eu nunca ostentei muito, eu nunca criei dívidas tão grandes, dívidas menores. Então, eu sempre consegui dar um jeito. Eu sempre vivi assim, se eu tenho gasto, se eu não tenho, não gasto. Pô, estou endividado, então não saio. Mas sempre descontrolado. Eu nunca olhei o que eu estava gastando. É só passando cartão, putz, acabou. Tinha limite, passava até acabar o limite, não passa mais. Então beleza, agora não dá mais. Esperava cair outro pagamento. Aí ficava sempre nessa zona, descontroladamente. E aí com ela não tinha como eu continuar assim, né? Porque era muito conflito. E entre ela ficar igual a mim e eu ficar igual a ela, preferi aprender com ela. É preciso saber o que se vai ganhar e gastar em um mês, 2, 4, até um ano. O casamento foi maravilhoso. A gente se planejou um ano antes, fez a festa e mesmo assim ficaram restinhos, rebarbas de contas para um ano depois. E aí que a gente aprendeu, não, a gente tem que planejar mais ainda. Esse susto no começo da vida conjugal fez com que o casal desenvolvesse um planejamento para o futuro. Começamos a fazer planilha e sentar todo mês, a gente marca um dia, senta, fala, vamos fazer as contas do mês que vem, já vamos ver a projeção do outro mês para tentar se controlar. E mesmo assim, às vezes ainda sai. É assim que se organizam as próximas férias, as viagens, uma troca de carro. E isso vale para todos os membros da família, até para o adolescente Lucas. Eu sempre procurei acompanhar, por exemplo, eles estão aqui na sala fazendo, eu sempre procurei ficar junto. Não fico às vezes porque é chato para mim ficar vendo, mas é legal quando eu fico. Eu tenho que avisar antes para fazer uma coisa, por exemplo, tipo, eu fui viajar ano passado, que eu me formei no 9º ano da escola, eu tive que viajar. Antes da escola chamar ela para combinar, eu já tinha avisado ela, para tipo não ficar apertado para ela. E mês passado eu queria uma guitarra nova. Eu peguei a minha antiga e o amplificador que eu tinha e troquei numa bem melhor. Tipo, eu somei os dois e consegui uma coisa melhor. E eu aprendi isso com eles. Planejar é mesmo a alma do negócio. Estar bem informado também. Nosso especialista responde às dúvidas da população. Quanto tempo demora para caducar uma dívida? A minha dúvida é essa. Luzia Queiroz, essa é uma boa dúvida. Depende da dúvida, depende da dívida, depende do banco. Em geral, em torno de 5 anos, essas dívidas elas são caducadas. Okay. Mas isso depende muito do credor e do tipo de origem da dívida. O que acontece hoje? Você tem um time, é até complicado dizer, mas você tem um time para dever. Então, por exemplo, você está devendo R$1.000 no banco. Essa dívida em algum momento vai chegar a 5, 6, 7, 8 mil reais. E depois de um momento essa dívida volta para 1.000, volta para 400, por R$200 você quita. Então esse timing que é importante, a pessoa está atento, até isso ocorrer ela vai ficar com o nome exposto aí às linhas de restrição ao crédito. Então a pessoa tem de entender, ela não deve pagar uma dívida abusiva, né? A pessoa não deve cair na pressão dos bancos, na pressão dos credores e pagar uma dívida abusiva, que gire mais de 100%, 200%. Ele precisa ter calma, chamar o credor para negociar, mostrar que aquilo foi uma ocasião pontual daquela dívida e aí partir para uma renegociação. Geralmente, a partir do momento que você renegocia as dívidas, automaticamente o seu nome, o nome do devedor sai das listas de restrições ao crédito. Né? A partir do que você assina um parcelamento e geralmente efetiva o primeiro pagamento, o seu nome já sai das linhas de restrições. É até meio óbvio, porque se você está numa linha de restrição ao crédito, seu nome está nessas listas, às vezes você não consegue alcançar um novo emprego, você não consegue uma promoção, não consegue ganhar mais, inclusive para pagar a própria dívida. Então, listar o que deve, chamar os credores
e buscar paulatinamente o pagamento é fundamental. Mas não caiam na armadilha de juros abusivos. Em algumas situações vale procurar uma assistência jurídica, em alguns casos vale procurar o PROCON, porque na dúvida o credor cobra, né? Principalmente os bancos, as operadoras de cartões de crédito. Então consegue transformar a sua dívida em 200%, 300% a mais. E se você de boa fé cai nesta pressão e acaba pagando, você vai pagar 4, 5 vezes o valor da dívida principal. Como que eu posso fazer para controlar mais os meus gastos, mas continuar gastando? Temos que trabalhar muito com os verbos querer e desejar. Então, você precisa ter um autocontrole e realmente ter claro do que você quer, do que você pretende ter. Se o seu padrão de vida, se o seu padrão de consumo vai além das suas necessidades, veja pelos telefones celulares hoje, que é um dos principais exemplos de consumismo. A pessoa compra um aparelho de última geração e acaba comprometendo quase que 100% da sua renda. Então, ter o equilíbrio entre a sua realidade financeira e o seu padrão de vida é o essencial. Muitas vezes, no desespero, a pessoa paga despesas fixas, como supermercado e moradia, com o rotativo do cartão de crédito ou um empréstimo pessoal. O que fazer quando se chega a esse nível de endividamento? Faça um diagnóstico do que você tem, do que você gasta. Uma conta simples, R$10 no dia não representa aí grandes gastos, mas R$10 por dia são R$300 por mês. Então são mais de 10% de um salário de R$3.000. Então você começa a ver que o dinheiro ele vai se capitalizando, ele vai se multiplicando. Então se a pessoa perceber que ela está se utilizando para sobreviver, as suas despesas fixas, o aluguel, o supermercado, a escola, o plano de saúde, se está saindo das linhas de crédito que ela tem, ela precisa cortar gastos. Tem que trazer a sua realidade de vida para um padrão ideal. O dinheiro não se multiplica. É legítimo que a gente trabalhe, estude, busque ganhar mais, busque uma nova posição, uma nova renda. Mas não adianta atacar na receita se desguardar da despesa. Se o seu padrão de vida está incoerente com o que você ganha, a conta não vai fechar absolutamente nunca. Assim como uma pessoa física, um país, uma empresa, tem que gastar menos do que você ganha. Dicas para controlar seu orçamento. Nunca gaste mais do que você ganha. Embora seja uma dica básica, muita gente esquece. Faça um levantamento de todos os seus ganhos e todos os seus gastos mensais e coloque numa planilha. Lembre-se dos imprevistos. Desemprego, doenças, divórcios não têm hora para acontecer e você deve ter uma reserva para estes casos. Pense antes de comprar. Muitas pessoas compram por impulso. Compre à vista. Economize o valor da prestação por 12 a 15 meses. Comprando à vista, poderá ganhar 10% de desconto. Assim, estará economizando quase 50%. Se o uso de crédito ou empréstimos for inevitável, antes de usá-los, faça uma pesquisa em vários bancos e financeiras. Controle-se no supermercado. Leve sempre a lista do que deve ser comprado. Economize, faça uso racional de tudo, desde energia elétrica até a alimentação. Poupe, sempre é bom ter uma poupança. Modere no uso do celular, mande uma mensagem de texto, é muito mais barato. Troque dívidas mais caras por dívidas mais baratas. Mais vale ficar com a dívida da loja em aberto e quitar o cartão do que usar o cartão e criar uma bola de neve de dívidas. Não caia no conto do crédito fácil. O crédito fácil vem acompanhado de juros e taxas absurdamente altas. Tenha apenas uma conta bancária e não aceite todos os produtos e serviços que o banco quer lhe empurrar. Tenha apenas um cartão de crédito. No próximo bloco, o que fazer para limpar o seu nome caso ele vá parar nos cadastros de inadimplentes. É importante que a pessoa tenha claro aonde ela está devendo, quais são as dívidas maiores de mais tempo e onde elas estão listadas.